Fala pessoal, tudo bem? Mais um fechamento mensal, agora de julho, né? Um mês com volatilidade, bastante coisa aconteceu, tem bastante coisa para discutir aqui. Primeiramente, vamos rodar a vinheta. Já volto aqui com a tela compartilhada, falar um pouquinho de julho. Julho a gente teve basicamente três principais acontecimentos e dois deles estão relacionados às eleições americanas, que vai ser praticamente uma das principais pautas que a gente tem aí para o final do ano. É, Antes, né, na newsletter passada de junho, eu escrevi assim, ó, acredito que os democratas possam ter forçado isso, no caso o debate lá que teve entre o Biden e o Trump, para aumentar a possibilidade de uma troca de candidato no partido. É, no final de junho ali a gente teve um debate entre Trump e Biden, que foi o debate mais cedo na história das eleições americanas. Eu acreditava de fato isso, que aquilo ali poderia ser para jogar o Biden para a torcida, né, como a gente fala, e forçar uma possível troca dele de candidato, né, dado que todas as pesquisas mostravam que não tinha chance nenhuma do Biden conseguir superar o Trump nessas eleições. De fato, isso aconteceu. Mas antes disso acontecer, a gente teve essa foto é bem icônica, né? Um atentado ao Trump num dos seus comícios. Esse foi o primeiro evento do mês ali bastante marcante. E por que esse evento é muito marcante, né? O Trump sofreu um atentado quando ele estava fazendo um comício. A pessoa que atirou por raspão ali pegou na orelha dele, né? Bastante sorte. E após isso, as probabilidades do Trump ganhar, elas aumentaram mais ainda. Elas estavam ali em torno de 58%, elas chegaram a 66, 67% probabilidade de uma vitória do Trump, né? Por que esse atentado aqui ele foi importante? Porque lá no mercado americano, o voto ele não é obrigatório, né? Então, quando acontecem eventos como esse na história, isso mostra virada bem significativa, porque isso motiva pessoas que ou estão indecisas, ou própria base republicana ali que não iria votar, a votar. Isso motiva a pessoa a ir votar. Então aumentou ainda mais a probabilidade de uma vitória do Trump. Passado isso, deu uma semaninha, os democratas fizeram a troca do candidato Biden. Biden, primeiramente, ele falou que ia sair da corrida eleitoral, não tinha deixado claro ali que seria a Kamala, mas não tinha sido ainda passado pelo dos democratas, e agora no finalzinho do mês, eles de fato anunciaram a Kamala como representante democratas para as eleições, tá? O que essa mudança de fato implica, tá? Eu acho que na presidência a probabilidade ela diminui para o Trump, mas ainda o Trump é favorável, né? Não é aquela probabilidade que estava como se fosse contra o Biden. É um pouquinho menor, mas eu acho que na presidência o Trump ainda é favorável versus a Kamala. Se fosse a Michelle Obama, aí sim, eu acho que a gente teria uma briga um pouco mais acirrada, tá? Mas o que de fato mudou, acho que são as eleições do Congresso e do Senado, né? Quando tava com o Biden, o mercado tava precificando uma red wave. O que é a red wave? A red wave seria os republicanos levarem todas as casas, levar Senado, levar Congresso, levar a presidência. Com a mudança, com a troca do presidente democratas, isso já não é mais tão certo, a red wave ela perde bastante força. Então a gente deve ter uma configuração diferente para Senado e Congresso, mas para a presidência provavelmente as probabilidades hoje ainda estão com o Trump, né? A Kamala vem ganhando espaço, vem ganhando corpo, mas nos estados mais decisivos o Trump ainda tem um percentual maior. Então, dois dos eventos do mês foi em relação a isso. O terceiro evento do mês foi a Super Quarta. O que é a Super Quarta? A Super Quarta é o nome que a gente dá quando a gente tem decisões de políticas monetárias aqui no Brasil, bom, e lá nos Estados Unidos, no FONC. Os dois comitês, eles decidiram pela manutenção de juros, tá? Isso já era amplamente esperado pelo mercado. Aqui no Brasil a gente permaneceu com 10,50 e acho que o ponto foi a unanimidade da votação, né? O colegiado ele é formado por 9 diretores. Os 9 votaram pela manutenção da Selic, então isso foi um ponto positivo, porque boa parte do ruído e do risco Brasil que aumentou na decisão do cupom da última decisão da última reunião, né? Foi o dissenso entre a votação. Dessa vez foi unânime pela manutenção de 10,50. O Fed Funds também foi mantido ali para 5,25, 5,50. Isso também era amplamente esperado. E o principal ponto era como é que os presidentes dos bancos centrais iam se portar depois no discurso, né, na fala. E o Powell, após a comunicação, ele deu um discurso um pouco mais dovish naquele momento. Ele até soltou essa frase: "The upper hand could be
on the table. É, dizendo que sim, cortes de juros já seriam discutidos talvez na próxima reunião de setembro, né? O mercado já se antecipou e depois desse comunicado dele, depois dessa fala dele, o mercado já estava precificando 100% de chances de corte para a próxima reunião de setembro. Esse gráfico mostra uma proporção de 72% de chance de a gente cortar 25 bips, então cortar 0,25%, e 27% de chance de já cortar um corte de 50 bips, de 0,50%. Então o mercado já dá certo que em setembro a gente vai começar a cortar a taxa de juros dos Estados Unidos. Isso é muito positivo para o mundo como um todo, né? Porque isso destrava até aqui para nós Brasil, como eu venho defendendo e escrevendo bastante sobre isso, a possibilidade de a gente talvez ter um corte pace maior do que a gente vinha. A Bloomberg fez um estudo, esse estudo é bem legal, que ele mostra como é que está o ciclo em 3 divisões de países, né? Os países desenvolvidos, os países emergentes e os países que eles chamam de frontiers. Frontiers é países que têm economia de emergente, mas eles são menos desenvolvidos. Aqui a gente pode observar que a maioria, esse azul clarinho, são países que estão de fato cortando a taxa de juros, né? Outra boa parte aqui são países que estão com a taxa de juros talvez um pouco acima do normal, e o que está em clarinho aqui são países que estão subindo taxa de juros. A gente pode ver que os países que estão subindo taxa de juros é uma proporção muito menor dos países que estão, de fato, cortando taxa de juros. E esse é o momento do ciclo que a gente se encontra agora, né? De todas aquelas políticas monetárias que foram feitas na época de expansão, depois daí do surgimento da inflação e daí de políticas monetárias para contrair a inflação, né, com políticas monetárias contracionistas. Agora a gente está numa etapa do ciclo que a inflação ela já volta para o centro da meta na maioria dos países, e isso possibilita os governos a começarem o seu ciclo de expansão, né, que seria através do corte de juros. Começando pelo Brasil aqui, então, vamos falar primeiro do IPCA. O IPCA ele surpreendeu positivamente em junho. A gente teve o IPCA de 0,21%, abaixo aí do 0,30% que o mercado estava esperado. Isso foi bastante positivo, não só pelo quantitativo, mas também pelo qualitativo. O quantitativo foi bom, então foi 0,21%, o mercado esperava 0,30%, mas o qualitativo, que é como a gente analisa a cesta que tem dentro dentro do índice, né? Ele também foi bem positivo, assim, nada ali assusta a ponto de a gente talvez começar a considerar uma inflação, uma permanência de inflação mais alta. A maior alta dentro dos núcleos foi de alimento, com 0,44%, e a menor foi transporte, que aí caiu 0,19%. Esse gráfico aqui ele mostra a evolução do IPCA em 22, 23 e 24, então mostra como é que a gente está no ciclo aí para esse momento. Ó, 24 ela está praticamente nas menores patamares, tirando junho aqui, né? Do que os 2 anos anteriores. Mas esse gráfico aqui ele mostra até uma visão melhor para vocês. Ó, ele mostra a evolução do IPCA desde 2010 mensalmente. E a gente consegue observar, né, depois de 22 ali, 21, que foi quando o Brasil começou a subir taxa de juros, inclusive, né, uma das subidas, acho que foram 18 meses que a gente saiu para 13, algo muito rápido. Começou a surtir de fato efeito na economia, e a inflação começou a voltar para o centro da meta, né? A gente vê aí 2 anos praticamente de inflação agora voltando ali para o controle, e 2024 vem sendo também um ano para inflação. Outra coisa, outro estudo legal aqui durante um mês que eu tive acesso foi sobre comportamento do dólar. Boa parte dele era explicado por fatores domésticos, né? A gente já vinha falando sobre isso, escrevendo sobre isso, mas isso tinha bastante esse ponto. A gente estava aqui, no final, com o dólar a 5,59. O estudo ele mostrava que o dólar deveria estar 5,09, que 50 centavos aqui era explicado apenas por risco doméstico do Brasil. Não tinha nada a ver com o dólar ou com o fortalecimento do dólar frente ao mundo e tudo mais. Foi simplesmente a abertura do risco Brasil, a abertura de prêmio de Brasil, né? E aí entre o fiscal, o governo e tudo mais, fizeram a nossa moedinha sair para patamares extremamente fortes, e isso preocupa no que tange principalmente a inflação, né? Hoje, praticamente tudo que a gente consome, ele está de alguma forma vinculado ao dólar, né? Ah, Igor, não recebe dólar, não compra em dólar. Você recebe e compra de certa forma, sim, porque todos os produtos que a gente usa aí, desde transportes, alimentos, roupas, eles têm o dólar ali, né? E um dólar mais alto acima do modelo do Banco Central, isso vai impactar a inflação mais persistente, mais perene e mais alta por mais tempo. Nos Estados Unidos também, inflação lá também bem positiva, né? Esse gráfico aqui ele mostra bastante como é que foi esse comportamento da inflação e como ela já convergiu ainda um pouco acima do centro da meta, mas ainda em patamares bastante
interessantes, né? Aqui no Brasil, lá também a gente tem o centro da meta, aqui no Brasil hoje 3%, lá nos Estados Unidos 2%, a gente tem a banda de cima e a banda de baixo, né? A gente ainda está abaixo da banda de cima, então mostra que a inflação está de fato vindo controle, a meta é colocar ela de dentro do centro da meta, né? CPI lá, né, que seria um paralelo com o IPCA brasileiro, foi de menos 0,1, a expectativa era de 0,1, positivo a inflação americana. O Core CPI, ele já foi de 0,1, a expectativa era de 0,2. O Core é a cesta, é o núcleo da inflação onde a gente tira os itens mais voláteis, né? Aí consegue ter uma visão mais clara da inflação. Eu sempre olho muito mais o Core do que o índice cheio, né? Porque o índice cheio vai ter oscilações ali de sazonais ou uma sensibilidade maior, o Core exclui esses itens. Já o PCI, que é o principal indicador que o Fed usa no seu modelo ali para inflação, para decisões de políticas monetárias, ele também mostra uma desaceleração aqui em 2006 de maior Core PCI, né, ainda que é o principal que o Fed usa, mostra bastante esse cenário de desinflação que a gente está vendo no mercado americano, no Brasil e diversos países do mundo. Aqui, uma coisa que me chamou a atenção em julho, eu escrevi no blog, como a volatilidade do mercado americano está baixa esse ano. A gente teve só 8 vezes no ano, né? E a gente pode ver pelo histórico que como isso é baixo, a gente teve o S&P, principal índice americano, caindo mais de 1%, caindo 1% pelo menos no dia, né? No pregão. Somente 8 dias tivemos isso aqui. E apenas um dia, que foi ainda no finalzinho de julho, acho que foi 24 de julho, que a gente teve o S&P caindo mais até 2%, né, negativo. Então isso mostra bastante, ó, como a gente teve aqui para trás até períodos anteriores à Covid, como a gente tem uma volatilidade bem menor hoje no mercado. E esse gráfico aqui ele evidencia bastante isso, né? Como é que foi a oscilação? Aqui é uma variância dos retornos diários, mostra aqui, ó, 2020, chegamos a cair 12%, 12,4%, se não me engano, aqui. Alguns dias 10, outros dias 8. Enfim, durante o ano teve muita variação entre os retornos diários do S&P. 2021 foi mais controlado, 22 também controlado, 23 mais controlado ainda e 24 continua mais controlado ainda. A gente vê uma volatilidade bem baixa aí no mercado americano até então. Agora, início de agosto, né, enquanto eu tô gravando esse vídeo, já teve alguns movimentos diferentes, a gente vai falar mais sobre isso no final do vídeo. Mas até então, o mercado americano estava bastante controlado no que tem a volatilidade. Aqui até uma brincadeira, uma atualização praticamente mensal que eu estou fazendo aqui nos nossos relatórios sobre o número de all-time highs, né, a máxima que o S&P fecha no ano. Praticamente toda semana a gente estava vendo o S&P fechando nas máximas. Esse gráfico aqui da esquerda mostra isso. Em laranjinha a gente tem os dias em que o pregão, ele fechou na sua máxima histórica, tá? A gente vê como esse movimento é bastante forte, né? Somente esse ano, 35 aqui para vocês, ó, 35 dias até julho, final de julho, a gente teve o S&P fechando seus all-time highs, número completamente em 22. Um dia na máxima, a gente não máximo, agora em 24, em 35 pregões, e renovou as máximas. Claro que boa parte disso foi concentrado, foi as techs puxando bastante isso, mas o índice bastante forte, né? Eu trago um gráfico também sobre os retornos do S&P de acordo com o partido que está na presidência. A gente vê que, tirando a era do Bush ali, a gente não tem uma diferença entre republicanos e democratas no que tange a performance do S&P, né? Independente do partido, o S&P acaba sendo resiliente, acaba subindo bastante, né? Trump aqui tivemos 70% durante os 4 anos, Biden até o momento 44%, Obama 85%, enfim. Falando um pouco da zona do euro, a gente teve um movimento lá, principalmente no Reino Unido, que nem a melhora na economia aí nos últimos tempos foi suficiente para conter a insatisfação do povo inglês. Depois de 14 anos e com 5 primeiros ministros diferentes, a gente viu o Partido Conservador da Inglaterra perder a maioria dos assentos e agora virar oposição. Então, em 14 anos, depois de 5 gestões diferentes, acontece um partido conservador que acaba virando oposição nesse momento. Os britânicos, né, eles estão vendo tanto o poder de compra quanto a renda familiar diminuindo nos últimos anos. Né? Então, o Rishi Sunak é que ele deixa o cargo mais importante para o Partido Trabalhista. O resultado ali é uma exceção do que a gente está vendo nas eleições, nos líderes ao redor da Europa, né, que está vindo
posicionamento de partidos mais da direita, né? O Parlamento Europeu, Itália, Alemanha, França, todos ali, eleições indo mais para o campo da direita. Lá no Reino Unido a gente teve essa diferenciação. Uma live que eu vou fazer dia 7/8, uma live que a gente faz para clientes, faço para clientes, eu vou abrir para mercado como um todo. Quem tiver interesse, só mandar um aviso. Pode ser que o vídeo saia até depois da live. Algumas curiosidades, né? Aqui mostra como é que os americanos estão pagando as suas contas. A gente vê um aumento do cartão de crédito muito alto. Inclusive aqui no Brasil a gente está muito acostumado com o Buy Now Pay Later, né? Comprar parcelada e tudo mais. O mercado americano não fazia muito isso. E a partir de 2019 aqui a gente vê um aumento significativo do uso do cartão de crédito para compras no mercado americano e uma redução do uso do débito, né? Isso aumenta e do dinheiro também. Isso aumenta cada vez mais o endividamento, né? O perfil do consumo, o endividamento do povo americano. Esse gráfico aqui mostra, né, o que independente do partido, o resultado ele é um aumento do gasto, um aumento do americano, né? Inclusive isso é uma coisa que eu venho defendendo, né? Independente de quem leva as eleições, se é Trump ou se é a Kamala, o resultado no final ele é um só para o mercado americano, aumento do déficit fiscal. Mostra como é que foi o comportamento do budget do Trump nos 4 anos de gestão, né? Um aumento significativo aqui no 4º ano, né? Ano de reeleição, aqui no caso também Covid e mais. E como é que está sendo o comportamento do Biden até agora, né? Nesses 3 anos. Ele também um aumento da dívida pública americana que chega aí aos 35 trilhões, desculpa, 35 trilhões de dólares. Então, independente de quem levar a eleição, o diagnóstico é que assim, um aumento do déficit fiscal americano. Aqui uma pesquisa, acho que é uma pesquisa não botei a fonte, mas acho que é do JP, mostrando que o percentual do mercado que acredita que a política monetária ela está muito restritiva. A gente teve aí suas máximas agora nesse momento, diminuindo as suas máximas nesse ciclo aqui, ó, desde 2008, de um percentual aí de quase 40% do mercado acredita que sim. Agora a taxa básica de juros já se encontra em campo muito, muito restritivo. Já que estamos em época de Olimpíadas, trouxe aqui também um gráfico sobre o custo de ser o host das Olimpíadas, né, de sediar as Olimpíadas. A gente vê Paris aqui com gasto de aproximadamente 9 bilhões de investimentos. Os amarelos são as Olimpíadas de Verão, os azulzinhos aqui são as Olimpíadas de Inverno. Inclusive essa de Sochi aqui eu tava lá, tava lá em Sochi. Olimpíadas de Inverno, conheci lá alguns lugares onde teve o evento. Mas Paris aqui com quase 9 bilhões de gastos, bem diferente do Rio, 23, quase 24 bilhões gastos, né? Agora, se é o reportado ou oficial, sabe, né? Pessoal, quem quiser, né, acessar essa newsletter, todo início do mês eu solto ela, um resumo mensal, como foi isso que a gente está fazendo agora no vídeo, mas também, periodicamente, eu tô escrevendo semanalmente alguns artigos, algumas coisas que eu tô vendo, certo? Aqui os links que vocês gostam também, né, alguns links dos principais artigos que eu acabei olhando aí pro mês, tá? Então, a curadoria aqui, 3, 6, 9, 10 artigos que é bem importante, que foram importantes sim, eu consegui tirar algum insight, trago aqui compartilhado para vocês também. Então tem a pergunta de 600 bilhões sobre o mercado de inteligência artificial, o primeiro hedge fund, os riscos que a gente acaba não mapeando, não vendo, não pensando. Um artigo do Brasil Journal dizendo que 10,5 Selic talvez não seja tão alta. Como o Benjamin Graham sobreviveu ao pânico de Wall Street, um pânico mundial, né? Outro artigo aqui legal, por que investimentos internacionais fazem sentido no longo termo, né? No longo prazo. Então, enfim, bastante artigos bem legais. Fico por aqui, quem quiser se inscrever tá lá, igorccllc.substack.com, só botar o e-mail ali já vai direto pro seu e-mail, não precisa abrir nada, então tá ali todos os nossos artigos. Pessoal, também tô pelas redes, também tô pelas redes, quem tiver interesse em seguir YouTube, TikTok, Instagram, tudo @igorccllc, então tô começando a fazer bastante conteúdo aí para as outras plataformas também. Fico por aqui, qualquer dúvida é só encaminhar. Muito obrigado, até mais.